Aula de gliomas de alto grau da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Eduardo Moresi. Boa noite. Vou começar aqui a apresentação. Proposta de apresentação de gliomas de alto grau, com foco no tratamento cirúrgico e avanço em técnicas operatórias, que nem tinha certinho lá na nossa programação. Tá? Eu sou Eduardo, R3 de neurocirurgia aqui do serviço. Bom, gliomas de alto grau. Existem algumas referências que falam que é G3, G4, mas em geral, principalmente grau 4 ou MS. É que a gente vai tratar mais do astrocitoma grau 4 e do GBM. Tá? É, na cirurgia dos GBM, assim como os gliomas de baixo grau, a gente anda numa corda bamba entre preservar o máximo de funcionalidade possível com o máximo de ressecção. Vou mostrar várias referências que a extensão da ressecção ela modifica tanto o overall survival, eh, tempo livre de doença, ah, entre vários outros benefícios. Então, o objetivo é revisar as técnicas intraoperatórias complementares principalmente e definir impacto em extensão da ressecção, preservação funcional e sobrevida prognóstico, tá? E esses vão ser os tópicos que a gente vai discutir. Sem dúvida que, sempre que possível, a cirurgia é o pilar terapêutico do tratamento desses pacientes, tá? Então, o padrão osso seria uma cirurgia com ressecção máxima segura. Eu vou trazer alguns conceitos dos tipos de ressecção que a gente tem. Claro que a limitação vai ser o quão infiltrado esse tumor está, a eloquência da área na qual ele se encontra. Por exemplo, no sábado a gente operou um GBM que estava bem no giro pré-central, à direita, uma área bem eloquente, o paciente já estava plégico. E a importância da integração multimodal, ou seja, é, trazer vários artifícios a mais que vão te auxiliar a ter uma ressecção máxima possível, né? E aí, lembrando que a gente tem alguns tipos de ressecção. A gente tem a opção de realizar, por exemplo, lobectomia, ressecção supramáxima, que seria a ressecção, a depender da referência, 2 centímetros além, ou então uma ressecção até você não ver mais tumor, dependendo do método de é, adjuvante que você está usando durante a cirurgia, ressecção subtotal ou somente biópsia, né? E aí eu vou mostrar também ao longo da aula a importância dessa integração multimodal. Do ponto de vista de técnica cirúrgica, a gente não vai entrar muito aqui, mas eu recomendo esses dois livros que eu tenho usado, achei muito interessante, eu tenho eles, depois alguém quiser. E eu trago alguns artigos. O primeiro, esse aqui, que é uma meta-análise, que mostrou que a ressecção supratotal, ela melhora a sobrevida nesses pacientes. Se a gente for para mais uma meta-análise, a gente vê os mesmos resultados. Então, uma melhora de sobrevida e tempo livre de doença. Esse artigo aqui, ele comparou você realizar somente biópsia com você realizar outros tipos de ressecção. E a gente vê que sempre que você realiza uma ressecção total, aqui, você tem ganho de sobrevida, tem ganho de Karnofsky, tem ganho de tempo de livre de doença, mortalidade, apesar de morbidade, as duas cirurgias serem bem equiparáveis. Tá? E se a gente começa a comparar ressecção subtotal com biópsia, ressecção subtotal tende a ser melhor para ganho de sobrevida. A ressecção total contra a biópsia, também a ressecção total tende a ser melhor. Se a gente compara a ressecção total com a subtotal, ressecção total, esse GTR, Gross Total Resection, também é melhor. Tá? Aqui a gente faz uma mesma comparação, nesse caso aqui focado mais para os glioblastomas grau 4. Né? Aqui são basicamente a mesma informação, mas aqui seria o ganho de sobrevida e aqui o hazard ratio. Mas se a gente compara gross total resection com subtotal resection, biópsia, e se a gente compara subtotal resection com biópsia, a gente sempre vê que sempre que você tende a tirar mais tumor, você vai ter mais ganho de sobrevida e tempo livre de doença para esses pacientes. Aqui, se a gente aplica o conceito de supramaximal resection, e isso é um conceito, inclusive, como eu já falei, bastante heterogêneo, por isso que vai dar uma certa heterogeneidade nas meta-análises, porque tem artigo que considera que supratotal é 2 centímetros, tem artigo que considera de acordo com o método adjuvante, tem artigo que considera como lobectomia, isso é extremamente variável, né? Mas se a gente pega aqui esses artigos, a gente vê também supratotal resection, ele ganha uma certa
ele é favorável em relação a ganho de tempo, sobrevida e tal, em relação à ressecção de maneira geral, a ressecção só gross total resection, subtotal. Tá? Esse artigo aqui ele agora vai comparar a lobectomia com a ressecção total. A gente sabe que tem alguns tipos de tumores que você pode realizar uma lobectomia. Por exemplo, um GBM temporal é passível de lobectomia. E aí comparar a lobectomia versus a ressecção total macro desse tumor. E a gente vê que com a lobectomia, a gente tem tanto um ganho de melhora da mortalidade nessas curvas de Kaplan-Meier, quanto tempo livre sem progressão de doença. Tá? E que mesma coisa, a subtotal resection em relação a outros tipos de ressecção. E a gente vê que, novamente, a gente tem melhora de sobrevida, melhora de tempo livre de doença em relação ao geral, bem como mais qualidade de vida. Tá? Então, o que fica de lição, basicamente, do ponto de vista de cirurgia, um paciente que tem condição para você fazer cirurgia, tentar uma super maximal ou super total resection, sempre que possível. Se a anatomia for favorável, tentar uma lobectomia, se for possível. Se não for possível, sempre preferir tirar o máximo que der. E isso vai ter impacto na sobrevida do seu doente, mesmo a gente sabendo que é uma doença bastante mórbida e que a maioria dos pacientes, em 1 ano e meio, vão evoluir para óbito. E aí eu trago aqui o próximo tópico, que seria a ultrassonografia. A ultrassonografia intraoperatória vem ganhando espaço por ser um método disponível na maioria dos hospitais, um custo baixo, e de você ter acesso em tempo real da ressecção do paciente. Tanto antes da cirurgia, né? Tá ali, acabou de fazer a craniotomia, tem exposição para você avaliar as bordas, tanto durante para você avaliar se ainda tem espaço para maior ressecção. A limitação seria uma menor resolução em relação à ressonância, vou falar mais para frente da ressonância intraoperatória, e da curva de aprendizado. Né? Tem que estar sempre fazendo, ganhando mão, porque é um método operador dependente. Então, eu fazer esse método é diferente de um neurocirurgião com experiência. Eu fiz 2 vezes na vida. Evidência de que aumenta a precisão de delimitação tumoral e ressecção subtotal e total. Esse é um livro que eu também acho muito interessante para neurocirurgia em geral, mas ele tem um capítulo para gliomas e ele sumariza bem essa parte técnica e tal. Ele traz tanto para baixo grau quanto para alto grau, tá? Aqui é um exemplo de imagem. Esse aqui seria a imagem do neuronavegador. Esse aqui a imagem do ultrassom com merge, fundido, né, com a imagem do neuronavegador, mostrando um exemplo de um GBM, tá bom? E aqui uma meta-análise mostrando a aplicação do ultrassom na cirurgia de GBM. E aqui a gente vê que o ultrassom, comparado com esse CNN, seria a neuronavegação. A gente tem uma melhora na taxa de ressecção. Claro que você não vai deixar de usar o neuronavegador por conta de ultrassom, né? Você vai sempre que possível usar o máximo de métodos que você tiver. E aqui a gente mostrando que não teve muita diferença em termos de progression free survival time, comparando ultrassom e neuronavegação, mas que o ultrassom ele é bastante útil para melhorar a nossa taxa de ressecção. Okay? E aqui a gente tem a efetividade. Esse artigo aqui, eu vou voltar nele algumas vezes, que ele traz outros métodos além do ultrassom, né? Ele traz o 5-ala, fluoresceína, ressonância intraoperatória. Mas ele mostrando que com ultrassom a gente tem uma taxa de ressecção total de 73%, né? Com esse intervalo de confiança. E mais para frente eu vou trazer também uma tabelinha mostrando o custo-efetividade dele e o quanto que os parâmetros que a gente ganha utilizando esse tipo de método. Seguir a ressonância magnética intraoperatória, é um padrão ouro para avaliação de extensão. A gente já usa no pré-operatório, imagina no intraoperatório seria bastante interessante, contudo é um método bastante caro. Não é todo lugar que vai ter acesso, e não só a logística de compra do material, você também tem que ter toda a sala preparada para receber esse material. Obviamente, não vai poder ter nada de metal na sala. Então, isso envolve instrumental, o pino que vai ser usado, a mesa cirúrgica. Então, tem toda uma logística para uso desse tipo de método. Aqui são alguns exemplos
De ressonância intraoperatória, a gente vê aqui o carrinho que ela fica, né, que ela anda até a mesa. Então, alguns lugares que é acoplado dentro da sala, tem outros que a sala fica na frente, né? Esse caso aqui, por exemplo, eu não lembro muito bem de qual que é esse daqui. Esse daqui é lá de Tübingen. E aqui a gente tem um exemplo de uma ressonância pré-operatória, uma ressonância intraoperatória mostrando resíduo, e a intraoperatória após a retirada do resíduo, mostrando a ampliação de ressecção por conta do uso do método. Aí eu trouxe aqui uma meta-análise para a gente analisar, e mostrando que o uso da ressonância aqui aumentou a ressecção. Aqui são estudos de maneira geral, aqui são os ensaios clínicos, mostrando também aumento de ressecção, e aqui são os estudos observacionais, mostrando aumento de ressecção. Aqui, mais uma meta-análise, né, mostrando que a ressonância ela é favorável. Se você comparar a neuronavegação com ressonância, não vai dar diferença, mas se você comparar pacientes que usam a ressonância com aqueles que não usam, tende a ser favorável o uso da ressonância para aumentar a ressecção dos pacientes. Isso impactando sobrevida e bem discretamente, bem tímido aqui, perto do zero, em tempo de progressão livre de doença. Tá bom? E aqui, a gente comparando o Gross Total Resection, que realmente a ressonância ela tende a melhorar a ressecção do GB. E aqui também melhora Extent of Resection, tá bom? E principalmente uma coisa que a gente explicou seria de complicação pós-operatória, o uso da ressonância não vai alterar a, as complicações pós-operatórias, ou seja, você ser mais agressivo por conta da ressonância intraoperatória não vai aumentar a complicação, que nem a gente tem aqui. Claro que a gente sempre tem que prestar atenção na heterogeneidade, né? No caso aqui, a gente tem uma heterogeneidade até boa, de 32%, com um desvio bem aceitável de 0,13. E aqui, que nem eu falei que eu ia voltar nesse artigo, mostrando uma taxa de ressecção total em torno de 70%, com uma variação indo de 0,6 a 0,8, seja 60, 80 mais ou menos. Só que a gente vê aqui que isso daqui está sendo bem heterogêneo, né? Como próximo método, seria o uso de agentes fluorescentes. Eu vou falar de dois, 5-ala fluoresceína. O 5-ala é um agente via oral, vai ser um derivado da via do M, que em células tumorais você não vai conseguir degradar, por conta de perda de ferro, quelatase e outras enzimas, então ele vai se acumular na forma de protoporfirina 9, que vai ser o, o agente fluorescente. É necessário ter um filtro no microscópio, né? E já tem algumas evidências, por exemplo, esse artigo Lancet falando aumento de área de ressecção total e aumento de sobrevida. Contudo, ele é um método, às vezes, indisponível e de um custo maior quando você compara com a fluoroceína. Aqui é um exemplo, né? Aqui seria o tumor antes e após a aplicação do 5-ala, aqui mesma coisa antes e após. A gente vê que fica essa área brilhante, meio rosada. Isso é útil quando você está fazendo ressecção e chega numa parte que você não sabe mais se já ressecou bastante, se ainda tem uma lesão residual, vai auxiliar a aumentar a sua área de ressecção, que nem a gente viu, mais ressecção, melhor sobrevida, melhor tempo livre de doença, entre vários outros benefícios. E aqui a gente tem uma revisão, uma meta-análise sobre o assunto. Isso aqui seria a especificidade do método, que é de 88%, a sensibilidade de 82% nessa meta-análise. Então a gente tem uma especificidade relativamente boa, se curou, provavelmente tem doença. E novamente esse artigo mostrando uma taxa de ressecção de 69%, com alguma variação. As meta-análises elas se limitam no 5-ala porque não cheguei a encontrar estudos, eu fiz uma pesquisa bem ampla, não encontrei estudo comparando, né, com 100 estudos bons, a maioria mais observacional, por isso que não tem muita meta-análise comparativa, né. Aqui agora a gente tem a fluoroceína, a base de uso da fluoroceína, ela é um agente, vai ser usado de maneira intravenosa. Nesses tumores a gente tem quebra de barreira, então naturalmente esse agente vai extravasar. Por ser fluorescente, você adequa o seu microscópio com filtro adequado e ele vai identificar
a- as áreas que têm lesão. A- E a evidência, principalmente em estudos observacionais, mostrando maior ressecção total. E aqui a gente tem um exemplo, que seria a lesão, e aqui após a aplicação do filtro, mostrando ainda algumas áreas passíveis de ressecção. E aí eu trouxe aqui uma meta-análise, eh, mostrando mais ou menos uma taxa um pouco maior de 80% de ressecção total com o uso da fluoresceína. Contudo, a gente vê que é bastante heterogêneo, heterogeneidade considerável, 75%. E, por serem estudos observacionais, isso tende a acontecer, mas mostrando um ambiente favorável para a gente utilizar, né? Um odds rate considerável, mostrando aumento de ressecção. Contudo, ainda uma certa heterogeneidade, mas menor do que anteriormente. Eu falei que ia voltar nesse artigo mais uma vez, aqui. Nesse daqui, o achado de ressecção total foi de 0,84. Nessa variação, a gente vê que ele é pelas meta-análises, né, ele tem mostrado uma eficácia maior do que o 5-ALA, por exemplo, que inclusive o 5-ALA é mais caro. Quimioterapia intraoperatória. Aqui a gente tem a carmuchina wafer, seja lá a pronúncia. É um agente alquilante, busca limitar o crescimento tumoral. Ou seja, basicamente, aproveita a cirurgia, a cavidade cirúrgica, para colocar esses wafers, que eu vou mostrar a foto como é que eles são, para já iniciar a quimioterapia no ato cirúrgico. Evidência de aumento discreto de sobrevida global, principalmente em glioblastomas nunca operados. Né? Nas recorrências, não tende a ter efetividade, vou mostrar a evidência mais tarde. Contudo, tem riscos, né? Risco de infecção. Um dos artigos, inclusive, advoga que por conta desse risco, não só de infecção, mas como de efeito de massa, reação local, piora de cicatrização, tendem a não utilizar isso nos artigos que eu vou mostrar. E, além disso, tem um custo elevado, então, um uso bastante restrito. É, os wafers são essas bolinhas aqui, ó. Aí você implanta ela na lesão dessa maneira aqui, como se fosse um atapetamento que às vezes a gente faz com um Surgicel, tá? A gente vê até nesse caso aqui que foi feito o atapetamento e depois ele colocou os wafers. Mas enfim, temos aqui uma meta-análise que avalia o uso da camuchina e o não uso, mostrando que é favorável o uso da camuchina para ganho de sobrevida, tá? Esse artigo aqui é uma experiência de um centro que trata gliomas, é um expert review, e ele fala que não recomenda o uso do gliadel por conta de todos aqueles riscos que eu falei. Mais uma meta-análise sobre a camuchina. Esse daqui é um artigo, inclusive, bastante interessante, porque ele traz vários cenários. O cenário de você usar só o gliadel que é modal, não usar nada e tal. E esse artigo mostrou que nessa curvinha, nesse gráfico aqui vermelho, a gente vê que com o uso do combinado temodal e gliadel, a gente teve ganho de sobrevida e tempo livre de doença, tá? Nos dois lados. Aí, por fim, o que a gente tem de mais robusto seria esse artigo da Cochrane, também um review, mostrando o quê? Que se que nem eu falei anteriormente, um glioma nunca operado, é a primeira vez que você está abordando esse glioma e você faz uso, teoricamente se aumenta a sobrevida. Se é uma recorrência, não tem diferença. Tá? Bom, vamos para ressonância magnética intraoperatória, radioterapia intraoperatória, desculpa, que seria a aplicação de uma dose única de radioterapia no leito tumoral, contudo com uma evidência ainda limitada em gliomas de alto grau, porque a gente ainda não tem nenhum ensaio clínico robusto mostrando isso. Tem um ensaio, inclusive, que eu vou mostrar o artigo, que ele mostrou segurança e que a gente consegue progredir para ensaios de fases mais é, 3, 4, que ele não é um ensaio clínico fase 1, 2, não sei sua segurança, mas que tem potencial de sinergia com radioterapia adjuvante. E aí, esse aqui seria o exemplo, né, o leito tumoral, fazendo radiação. E esse é o ensaio clínico que eu falei. Não foi um ensaio clínico para comparar a efetividade ou não. Aqueles phase 1, 2 trial, que é basicamente para ver se é uma metodologia segura e que pode ser realizado ensaios clínicos com ela, para a gente
ver se tornam algo protocolar no tratamento dos doentes. Então, eu acho que a perspectiva, de acordo com esses autores, seria realizar ensaios clínicos maiores e mostrar, ou não mostrar, no caso, né, que essa terapia vai ser oportuna no tratamento desses doentes. Isso aqui é uma meta-análise lá, pessoal de São Paulo, sobre o uso da radioterapia intraoperatória com alguns resultados. Contudo, a gente vê que é uma meta-análise de braço único, né, não tem comparatividade com nada, traz algumas estatísticas em relação a complicações. A gente vê que uma complicação de 12, 17% é uma taxa de falha que eles viram foi relativamente alta, mas é claro que, como os estudos eles são basicamente observacionais, a gente não tem muito poder de inferências, o ideal seria ensaios clínicos. E aqui a gente vê o tempo de sobrevida, 77, 74%, que a gente vê isso em outros métodos que eu apresentei, né? É, e o survival rate, bem como mortalidade. Mas, como eu falei, o ideal ainda na radioterapia é ver se mais ensaios, se algum ensaio clínico mais para frente é publicado para a gente ter evidências mais robustas. E aí, por fim, integração multimodal, que é o ideal para esses pacientes, então, utilizar neuronavegador, ultrassom, fluoresceína, 5-ala, ressonância, mapeamento funcional, cirurgia awake. Quanto mais artifícios você tiver, e se forem indicados, no caso de cirurgia awake, melhor para esse paciente, para você conseguir se equilibrar naquela corda bamba de máximo de ressecção possível com o mínimo de morbidade. E aqui, novamente, o artigo que eu falei, trazer alguns dados. A gente vê que, comparando, por exemplo, o ALA com a fluoresceína, o ALA tem um custo assim, mais de quase 5 vezes maior, né, em relação à fluoresceína, sendo a fluoresceína um pouco mais custo efetivo. O ultrassom intraoperatório, um custo dobro mais ou menos da fluoresceína, mas também bem mais custo efetivo do que a ressonância com custo de quase US$ 33.000 por doente. Então a gente vê que, por exemplo, o ultrassom e fluorescência são os métodos aqui mais custo-efetivos. Se a gente fosse comparar, talvez a fluorescência valeria mais a pena dos 5 alas, claro, respeitando as limitações de cada doente, né? E aqui comparando 4 desses métodos, essa tabela é muito interessante, ela traz a sensibilidade, especificidade dos métodos. A gente vê, por exemplo, que a ressonância intraoperatória e a fluoresceína são os mais específicos, ao passo que a gente tem no 5-ala e na fluoresceína maior sensibilidade. Né? E é, tem questão aqui de o quanto que isso aumenta de sobrevida nos doentes, uma média de 6 a 8 meses de tempo livre de doença, 4 a 7 meses de tempo de sobrevida. Tá? Então, sempre que possível, o máximo de métodos que der, melhor. E aí, limitação de evidência. Muitos estudos unicêntricos, observacionais, amostras reduzidas. Quando você pega esse tipo de estudos para analisar numa revisão sistemática, meta-análise, a gente vê uma alta heterogeneidade em maioria dos casos, e o que limita um pouco nessa evidência, apesar de já dar um norte para a gente do que funciona, o que não funciona, o quão benéfico é o uso desses métodos para os pacientes. E também a falta de ensaios clínicos, principalmente no caso da radioterapia intraoperatória. E aí o futuro da cirurgia seria a integração, cada vez mais vai surgir essa integração com inteligência artificial, imagens em tempo real, neuronavegação, já tem o ultrassom que vai atualizando o neuronavegador automaticamente, já tem microscópio que faz uma bordinha ao redor da área de ressecção da lesão, com base no método de fluorescência que você utiliza, né? Então, acho que vai caminhar muito nesse sentido. E talvez, quem sabe, terapias in situ se desenvolver melhor, às vezes a radioterapia, radiofármacos e tal. Então, a conclusão é, quanto mais a gente ressecar do tumor, melhor. Técnicas complementares melhor a extensão com preservação funcional. E a escolha deve ser baseada de maneira individualizada para o seu paciente. Tá bom? É isso.